Olá, sejam todos bem-vindos então ao nosso aulão extra, a nossa aula extra aí de harmonização dos campos sutis, tá? É uma aula reforço que eu chamo, que foi uma das mais pedidas aí nos nossos grupos de WhatsApp, de Telegram, pessoal tendo muita dificuldade ainda para escolher os melhores gráficos para fazer essas harmonizações dos campos sutis. O curso de radiestesia e radiônica é um curso vitalício, e ele sempre que possível, receberá atualizações, aulas extras, um material bem complementar para que todo o conteúdo seja entregue de uma forma de alto nível de compreensão para todos que aqui estão praticando e estudando. Bom, deixa eu dividir minha tela com vocês e vamos começar a nossa aula. Lembrando que é apenas um reforço. Então eu vou utilizar alguns slides que já estavam no curso e vou tentar ser um pouco mais claro na compreensão da utilização de cada uma dessas ferramentas, tá? Bom, vamos entender então mais uma vez os campos, os corpos sutis, como vocês preferirem chamar. O ser humano é um sistema bioenergético complexo, composto por camadas que coexistem em diferentes frequências vibracionais. Essas camadas, elas são chamadas de campos sutis e se manifestam em torno e através do nosso corpo físico, formando aquilo que chamamos de aura. Então nós precisamos relembrar da aula de chakras, né? Como os chakras são formados? Existe a absorção da energia cósmica pelo nosso chakra coronário e a absorção da energia telúrica através do nosso chakra raiz ou dos chakras secundários que estão nas solas dos pés, certo? Quando existe esse encontro de energia cósmica com energia telúrica, nós temos então a formação dos nossos chakras, que são os centros energéticos. Isso de uma forma didática e sendo explicado dentro da física quântica e da ciência dos corpos morfogenéticos. A partir da construção dos chakras, que são centros de energia, esses chakras eles movimentam, eles circulam a energia por todo o nosso corpo. O exalar dessa energia forma a nossa aura, tá? Que é um campo vibracional que fica ao redor de todo ser vivente. Inclusive, nós conhecemos a aura até das plantas, né? Nós podemos ver quando você corta uma plantinha ao meio e ela continua ali quando você bate uma foto Killian, né? Que é dentro da ciência conhecida a foto que vê a aura. E ali a gente consegue ver que até as plantas também têm aura, esse campo vibracional. Esse campo vibracional, ele também é composto por campos, camadas ou corpos sutis, sendo eles os mais principais: o campo físico, emocional, mental e espiritual. E nós vamos relembrar um pouquinho dessas camadas e desses campos, certo? Começando pelo campo físico, que nada mais é do que o nosso corpo biológico, certo? Ele tem uma frequência vibracional mais densa, que é regido por leis da biologia, bioquímica e da física clássica. Nós estamos falando da matéria, da densidade que é o nosso corpo, né? O campo físico, ele também é dotado das nossas fontes de dados, né? Como cérebro, sistema nervoso, glândulas, hormônios e neurotransmissores. Na aura, o campo físico está ligado à radiação térmica elétrica emitida pelas células, o bioeletromagnetismo, tá? Na aura é a camada mais próxima da pele, visível em alguns casos como um brilho tênue. Bom, então nós precisamos entender que o campo físico é o nosso corpo. O nosso corpo, a nossa fisiologia, a nossa matéria e as coisas que essa matéria toca e ao nosso redor, certo? Então, o nosso campo físico, ele é formado de matéria densa, corpo físico, corpo biológico, e todas as ações que esse corpo biológico vem a ter reflete diretamente neste campo, certo? Todas as ações que venhamos executar e o nosso corpo venha fazer, nós teremos algum reflexo dentro deste campo. Campo emocional, ele é composto por frequências ligadas ao sistema límbico, tá? Que é uma região específica dentro do nosso cérebro, e as respostas neuroquímicas emocionais. Emoções
geram variações neste campo eletromagnético. Estresse, raiva, amor alteram a coerência deste campo emocional e afetam toda a aura. Na aura, ele é a segunda camada, né? Uma camada colorida, dinâmica, altamente influenciada por estados emocionais e pode mudar de cor com facilidade, principalmente com as emoções, tá? Então, o campo físico é o nosso corpo, resumidamente. O campo emocional são todas as nossas emoções. Existe também o nosso campo mental, que está relacionado à atividade elétrica do cérebro, né? As ondas cerebrais, alfa, beta, teta, delta e gama, certo? Os pensamentos têm formas e frequências. A mente também emite informação quântica e pode ser considerada uma antena energética. Na aura, ele representa a terceira camada, associada à organização, crenças, padrões mentais, crenças limitantes, coerência cognitiva, e quanto mais alinhado o pensamento, mais harmônica é esta camada. Então ela está altamente relacionada ao cérebro e aos nossos pensamentos. Campo físico, o nosso corpo, campo emocional, as nossas emoções, e o campo mental, a saúde da nossa cabeça, certo? A saúde dos nossos pensamentos, a saúde das minhas crenças e dos meus padrões mentais. E o quarto campo é o campo espiritual, campo causal ou campo de consciência. Ele está altamente ligado às frequências superiores, além da matéria e da mente. Então ele sai desse padrão de físico, porque o campo espiritual ele está ligado a altos graus de consciência, né? As proteções espirituais, as nossas vivências espirituais. Ele pode ser compreendido pela física quântica como acesso ao campo do ponto zero. Para quem não sabe, o ponto zero dentro da física quântica e dentro da ciência dos corpos morfogenéticos, ele é considerado, o ponto zero é considerado o universo, o encontro com o universo, o encontro com Deus, o encontro do vazio, né? Do vácuo quântico que faz colapsar a função de onda, de repente, quando a gente tem aí um padrão de pensamento positivo ou entra em ressonância com aquilo que a gente quer. Tá? Então, este campo é o campo de alta consciência, é o campo unificado de informação estudado por cientistas como David Bohm, Nassim Haramein e o Sr. Sheldrake, né? Conecta o ser ao propósito, à intuição e ao eu superior. Então, ele eleva todas essas questões energéticas em um campo, e isso forma o nosso campo espiritual. Na aura é a camada mais sutil e luminosa, difícil de ser percebida visualmente, mas é fundamental para a harmonia energética no geral. Gabriel, e como que acontece essa interconexão desses campos? Esses campos eles não são separados, mas são interdependentes e interpenetrantes. Isto é, um trauma emocional, por exemplo, que foi ocasionado lá no campo emocional, ele pode ocasionar uma crença limitante. E isso afeta, por sua vez, o nosso campo mental, que se manifesta como bloqueio energético e depois se manifesta como doença física, atingindo o meu campo físico. Então percebam como eu costumo falar que é um efeito dominó. Quando existe um problema dentro de um desses campos, pode desencadear outros problemas em outros campos. Às vezes a pessoa está com uma doença física, mas o fundo real, a causa raiz dessa doença é altamente emocional. Tratou emocional, ela se vê livre dessa doença ou parcialmente curada, tá? Digo parcialmente curada e abro um parêntese aqui, porque resquícios da doença, a lesão que aconteceu, as interferências que aquilo ocasiona no organismo, na fisiologia e na biologia humana, em alguns casos são irreversíveis. Porém, nós conseguimos, então, controlar para que essa doença ela não se agrave, sim, ela possa regredir e retroceder, certo? Da mesma forma que a expansão do campo espiritual pode gerar curas físicas e emocionais, pois ele reorganiza a informação original da consciência no campo de energia do ser. Eu lembro que há quase 12 ou 13 anos atrás, quando eu fui me formar em Reiki, e eu me formei com um professor excelente, que eu tenho muito amor e muita amizade, que é o Bruno Sentioli, aqui da minha região.
Eu moro em Valinhos, mas ele tá em Campinas. É um professor querido e eu amo ele, amo a mulher dele, são mestres em reiki, assim, viajaram o mundo formando reikianos e eles têm uma visão linda do reiki, né? E eles falavam sobre as curas, que as conexões, porque quando você se liga ao reiki, você se liga ao plano espiritual, e as curas e o impacto dessas curas na vida e na existência humana. E eu fui curado de muitas coisas utilizando o reiki, né? Eu posso contar nos dedos, eu tenho 32 anos, eu conto nos dedos as vezes que eu precisei ir a um hospital depois que eu fiz a minha iniciação em reiki, né? Então, a cura, a expansão do campo espiritual, ela cura o campo físico. Assim como também um trauma no campo emocional vai trazer um bloqueio no campo energético, uma crença limitante no campo mental e aí, pum, uma doença no campo físico. Perceba a necessidade. Nós já sabemos da importância de, antes de começar um tratamento radiestésico, alinhar os chakras, equilibrar e proteger a aura, né? E agora há necessidade maior de cuidar desses campos ou corpos sutis. Tanto faz o nome, eu chamo de campo sutil ou corpo sutil, tanto faz o nome. Bom, e como é que se procede então, né? Como equilibrar esses campos? Como reorganizar e limpar essas energias que ficam nesses campos? É muito simples, existe um padrão meio que lógico que vocês aprenderam dentro da metodologia que eu ensino neste curso, que é muito básico. Isso eu estou falando dentro da radiestesia e da radiônica clássica e tradicional, tá? Ao fundo hoje eu deixei aí uma meditação, um mantrazinho rolando, para que vocês pudessem... Esse mantra, ele tem uma frequência energética em potencial que faz com que melhore o aprendizado, tá? Só para elucidar para alguns de vocês. Nenhuma finalidade espiritual e sim de aumentar o poder de capacidade de absorver informações do cérebro de vocês. Bom, como que nós vamos proceder então com este tratamento de harmonizar, equilibrar e limpar esses campos? Primeiro, nós precisamos utilizar um relógio radiestésico para investigar a porcentagem de desequilíbrio. Aqui, diferente dos chakras, eu não pergunto qual é a porcentagem de atividade. Nos chakras eu pergunto qual é a porcentagem de atividade porque eu quero saber o quanto aquele chakra está respondendo naquela área a qual ele é responsável. Aqui eu preciso saber o desequilíbrio, para saber o quanto que esse campo está desorganizado ou bagunçado, certo? Então, qual é a melhor forma? Relógio radiestésico, olhando para a camada de porcentagens, eu lanço a pergunta: qual a porcentagem de desequilíbrio no campo físico? Olho para a camada a qual está a minha resposta e espero a minha resposta, o meu pêndulo sinalizar a resposta. Aqui, obviamente, é um exemplo, tá? E eu quero deixar bem claro, porque eu sei que eu tenho algumas pessoas que têm um grau de dificuldade de compreensão com as questões. E tá tudo bem. Um dia todos nós tivemos essa primatividade ou primazia dentro do nosso cérebro de não ter compreensão com algumas coisas. Quando eu falo exemplo, não é que necessariamente toda vez que você vai fazer uma investigação vai sair que o campo físico da pessoa está em 30% ou emocional 60%. E também não estou afirmando que essas são as porcentagens certas ou ideais para todo ser humano, tá? Aqui é simplesmente uma ilustração com finalidade didática. Obviamente o testemunho também, nome completo, data de nascimento já valorizado, isso vocês já sabem, né? E vou lançando as perguntas: qual a porcentagem de desequilíbrio no campo emocional? Qual a porcentagem de desequilíbrio no campo mental? Qual a porcentagem de desequilíbrio no campo espiritual? Eu tenho que investigar cada campo individualmente. Eu não vou bater aqui no relógio radiestésico qual que é o campo que está atrapalhando o meu atendido. Não, porque de repente pode ser o físico. Porém, o que está causando o problema no físico é o mental. E para isto, dentro dessa metodologia, eu ensino que o tratamento é feito apenas nos campos com maior índice de porcentagem, certo? Então, por exemplo, o campo físico aqui da fulana da Silva deu 30% de desequilíbrio. 30% desse campo está bagunçado e desorganizado e 70% está equilibrado, está ok. O emocional dela deu 60% de desequilíbrio, ou seja,
60% desse campo está bagunçado e desorganizado e 40% está em dia, está alinhado. Tem 40% para manter ali o equilíbrio, né? O pouco de equilíbrio. Já o mental me deu 100% de desequilíbrio, ou seja, o campo mental está inteiro bagunçado, está inteiro desorganizado. Este campo merece total atenção. O campo que sair a maior porcentagem de desequilíbrio é o qual eu vou focar nos tratamentos. O campo espiritual dela, dessa fulana da Silva que eu criei, que é um personagem fictício, está em 90% de desequilíbrio. Falta muito pouco para chegar a 100%. Então eu também devo tratar o espiritual. Se eu fosse tratar aqui desses 4 campos baseado neste exemplo, eu trataria o campo mental e espiritual primeiro. Eu posso tratar os demais campos? Pode. O que eu recomendo é, trate de 2 em 2. Trate os principais, pendula para saber quanto tempo o tratamento vai ficar montado. Ao terminar aquele tratamento, você levanta outros tratamentos para equilibrar os outros campos. E ó, já vou avisando, pode terminar o tratamento e pendular. Quantos por cento ainda sobraram de desequilíbrio? Porque sempre vai ter um desequilíbrio. Isso aqui não é milagre, isso aqui é uma reorganização. E quando a gente pega uma casa muito bagunçada, leva-se tempo para arrumar, certo? Mas a primeira parte, a primeira etapa sendo concluída, vocês já podem entrar com qualquer outro tratamento, tá? Fazendo um tratamento, mesmo que peça mais depois, fazendo um, vocês já podem ingressar com o tratamento da finalidade ou do pedido do atendido, certo? Depois de descobrir quais são os campos em desequilíbrio, eu preciso saber qual é o melhor gráfico para limpar e equilibrar este campo. O meu comando aqui, a sugestão que eu deixo a vocês, vocês são livres para fazer o que vocês quiserem, desenvolverem técnicas, desenvolverem comandos, vocês são livres. Mas a minha sugestão é o comando limpar e equilibrar o campo mental, por exemplo. O campo que estiver em desequilíbrio. Eu vou deixar mais uma vez claro, isso aqui é um exemplo. Não é que para o campo mental eu vá usar este comando e para os outros campos eu tenho que pensar o comando. Não, o comando são para os 4 campos, certo? Campo mental, espiritual, físico e emocional. Eu preciso desse comando, limpar e equilibrar, a menos que vocês queiram usar outro. Eu vou investigar quais são os melhores gráficos a partir da minha pergunta. Então, com o pêndulo posicionado aqui em cima do testemunho, no biômetro de gráficos, eu pergunto: qual o melhor gráfico para limpar e equilibrar o campo X? Se você estiver investigando mental, você fala mental. Se você estiver investigando espiritual, o espiritual. O que você estiver tratando e investigando qual o melhor gráfico, você fala, lança a pergunta. E aí você vai perguntar e o pêndulo vai rodar e vai trazer. Ah, desembaraçador é o melhor. Mais algum gráfico? Sim. Qual? Justiça divina, talvez. Mais algum gráfico? Não. Então eu vou montar esses 2 gráficos somente. Nome completo, data de nascimento. Eu vou montar 2 comandos e 2 testemunhos em decágonos separados. Um decágono somente para testemunho e um decágono somente para o comando, certo? Limpar e equilibrar campo mental. Vai para um decágono. Limpar e equilibrar o campo físico. Vai para outro decágono, porque o campo mental é diferente do físico. E eu preciso valorizar isso em decágonos diferentes. E o testemunho é outra informação. Vamos ver na prática isso para poder explicar de uma forma melhor. Ó, cada decágono valoriza uma informação por vez. Vocês podem pegar, por exemplo, o testemunho fulana da Silva, que nasceu no dia 20/10/1980, certo? Pode escrever 500 papéis com esta mesma informação e colocar no mesmo decágono. A valorização vai acontecer porque é a mesma informação, tá? Diferente de eu colocar junto desse decágono, limpar e equilibrar o campo mental, limpar e equilibrar o campo espiritual. Aqui o exemplo está muito claro, pessoal, está muito didático. Eu posso valorizar diversos pedaços de papel, foto, o que vocês quiserem valorizar, só que desde que ele esteja o mesmo. Comandos diferentes em decágonos diferentes.
certo? Limpar e equilibrar o campo mental. Eu posso ter 10 papéis desse aqui, desde que ele contenha a mesma informação. Limpar e equilibrar o campo espiritual. A mesma coisa. Posso ter 10 papéis aqui dentro, mas desde que tenha a mesma informação. A partir disso, eu vou pegar o meu pêndulo e vou perguntar qual é o tempo para a valorização destas informações. E o pêndulo vai dar se é em horas ou se é em minutos. E cada um tem o seu tempo independente, certo? Até aqui tudo bem? Vamos montar o tratamento então. Volto a dizer, isso aqui é um exemplo com finalidade didática. Não é que vão sair esses gráficos sempre, tá? Isso aqui é simplesmente um exemplo fictício. Vamos imaginar que eu pendulei para saber quais eram os melhores gráficos para limpar e equilibrar o campo mental. E aí me saiu o baguá e o desembaraçador. Então eu devo criar um comando para o gráfico baguá e um comando para o desembaraçador. E um testemunho para o baguá e um testemunho para o desembaraçador. Se tivessem saído 10 gráficos, a configuração seria a mesma. Um testemunho e um comando para cada gráfico. Cada gráfico montado tem o seu tempo específico. Eu devo pendular quanto tempo esse gráfico fica montado? É em dias? É em horas? É em minutos? Enfim, tá? Bom, neste exemplo eu estou usando esses 2 gráficos para limpar e equilibrar o campo mental. E lá no biômetro dos gráficos, quando eu perguntei qual o melhor gráfico para limpar e equilibrar o campo espiritual, aqui no meu exemplo, deu 9 círculos e baguá. Eu vou ter comandos para o 9 círculos e comando para o baguá, testemunho para o 9 círculos e testemunho para o baguá. É só copiar essa configuração, pessoal, não é difícil. Eu entendo que existem muitas pessoas que são leigas no assunto, mas eu ensinei isso lá no começo do curso. Testemunho e comando. Certo? É simples e é básico. Em alguns momentos, em alguns casos, fica o testemunho já com o pedido. Pedido não é igual comando, tá? E o comando do que o gráfico deve fazer, certo? É simples, é muito simples. Eu coloquei aqui algumas atenções, principalmente aqui, ó. Gabriel, quando eu pendulei para saber qual era o melhor gráfico para limpar e equilibrar o campo mental, saiu o baguá. E quando eu pendulei qual era o melhor gráfico para limpar e equilibrar o campo espiritual, também saiu o baguá. Eu posso colocar os 2 comandos, equilibrar o mental no baguá e equilibrar o espiritual também no mesmo baguá? Não. São 2 gráficos baguás diferentes. Um para esta finalidade e outro para essa. Eu não posso colocar dentro de um gráfico 300 comandos, eu preciso ser direto e assertivo. Mas eu fazia assim, tudo bem, mas talvez demorava mais para resolver o problema de quem você está atendendo. Essa metodologia ela acaba sendo um pouco mais prática porque ela direciona a intenção do gráfico para aquela situação, certo? Então eu vou ter 2 baguás, eu não vou colocar tudo no mesmo baguá, ok? Copie o mestre que vai dar tudo certo. Mas me saiu de repente o mesmo gráfico também para tratar o problema. Pegue, tenha 3 gráficos então iguais. Mas mestre, eu só tenho um. Então monta o que você tem e providencie o outro quanto antes. Por isso que eu recomendo sempre ter uma impressora em casa, para que vocês possam imprimir os gráficos e utilizar. Quanto ao material dos gráficos, eu já fui bem claro em falar, né? Em relação a PVC, a madeira e a sulfite. Para mim, tanto faz, eles sempre vão funcionar. Eu estou numa paixão com os gráficos de madeira, tá? Acredito que pela madeira ser uma emissora de energia, eu estou vendo resultados um pouco melhor e mais rápido. Não estou desprezando e nem descartando os gráficos de PVC e de sulfite, porque na hora que eu não tenho aqui, eu acabo utilizando também. Um outro ponto muito importante, que eu quero já deixar claro aqui para vocês, gráficos de proteção, por exemplo, 9 círculos, escudo mágico, escudo Boucler e anti-magia, eles acabam fechando demais um campo de proteção ali e os outros gráficos que estão emanando energia, nem os gráficos positivos conseguem entrar e acessar. Calma que eu vou explicar. Se eu uso por altas horas ou por grandes tempos
o gráfico 9 círculos, anti-magia, escudo mágico ou escudo protetor, escudo Bolker, eu acabo protegendo demais essa pessoa. E nem as energias boas que eu estou querendo colocar ali, elas entram. Então o que eu recomendo? Quando vocês estiverem usando um desses 4 gráficos que eu sugeri agora, tentem potencializar o máximo antes de perguntar no relógio radiestésico qual é o tempo. Coloquem cristais, coloquem pirâmides, façam bastante reiki. Se vocês não são reikianos, passe as mãos fazendo uma energização. Coloque cromoterapia, coloque frequências em hertz perto para que a energia do som possa ressoar em cima desse gráfico e depois pendula. Quanto menor tempo sair, é bom. Eu costumo deixar no máximo 24 horas, tá? E depois eu desmonto e deixo os demais. Porque senão ele protege demais o campo do atendido e nem as energias positivas conseguem atravessar esse campo de proteção, certo? Isso aqui é radiestesia radiônica clássica, tradicional, tá? Espero que vocês não tenham dúvidas, porque eu tentei ser o mais claro possível. Eu esmiucei o biscoito de polvilho aqui e eu tô deixando em pozinho para vocês. Mestre, existe alguma outra forma de fazer isso? Deixa eu tentar dar um voltar, que a imagem da mesa não apareceu aqui. Sim, a minha mesa não tá aparecendo aqui, tá, pessoal? Mas é a mesa de São Miguel Arcanjo, deu algum bug no programa. A mesa dourada quântica de São Miguel Arcanjo, ela faz tudo isso. Por isso que eu gosto das mesas quânticas, porque em vez de você ter esse monte de gráfico espalhado, você pode resumir isso em um atendimento com a mesa dourada quântica. É claro que, às vezes, o campo está muito bagunçado e aí você encontra 100% de desequilíbrio em tudo, aí eu vou recomendar que associe a mesa dourada quântica junto da montagem dos gráficos, tá? Isso vai ser muito importante. Deixa eu tentar ver se aparece aqui. Só um segundo, pessoal. São aulas ao vivo e vocês estão acompanhando tudo, até os erros. Não está aparecendo. Deixa eu ver se assim vocês conseguem. Assim vocês conseguem ver só com a telinha do programa? Eu acredito que sim, né? Ó, então aqui eu tenho a mesa dourada quântica de São Miguel Arcanjo, onde eu posso fazer as análises, as investigações. Para você que ainda não é aluno do treinamento da mesa dourada quântica, me chama lá, chama o suporte, que a gente tem sempre uma condição legal e libera o teu acesso na hora, tá? Isso aqui é uma mesa radiônica quântica, é uma ferramenta espiritual, uma tecnologia espiritual e quântica que faz todos os ajustes aqui mesmo. Ó. Vocês podem ver aqui os chakras, vocês podem ver o ajuste dos campos sutis, vocês podem ver os ajustes de todas as áreas da vida do nosso atendido, ajuste da aura. Então, tá tudo aqui na mesa, tá tudo mais prático. Obviamente que em alguns momentos nós vamos pegar atendidos que estão com os campos muito, muito ruins, e aí acaba que necessariamente eu preciso dar um reforço montando também os gráficos dentro da radiestesia e da radiônica clássica. Bom, eu espero que eu tenha sanado todas as dúvidas de vocês em relação a este assunto. Essa aula tem sido, acredito que essas aulas têm sido de muito conhecimento para alguns, porque nós vemos suportes aí muito ruins em outros cursos, e o meu tem sido um suporte muito bom. Então recomende para os seus amigos, vai lá na minha página, deixa uma mensagenzinha, e tudo que precisar pode me chamar, que o mestre estará à disposição de vocês.